Ai, bebê de mamãe. Deixa eu botar aqui. Sai daí, sai. O que foi? Caralho. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Faz muito tempo que eu não faço live à tarde, né? Na realidade, eu não tenho feito muitas lives, só faço aos domingos. Como vocês estão? A moça da janela. Boa tarde, moçada. Como é que vocês estão? Vocês estão... Horário de almoço. Oi, Diego. Como é que você está? Eu também. Tô tentando fazer uma live aqui hoje à tarde. Deu vontade, eu faço assim. Deu vontade, eu vou e abro a live. Tá na hora, meio-dia. Eu também almoço tarde. Mas eu vou comer 2 horas da tarde. Olha lá. Me dá só um oi aqui, que eu tenho feito poucas lives, né? Você mora no Rio Grande do Sul, Diego? Isso eu já falei, fiquei 1 mês. Tô estudando sobre a independência da América Latina, né? América Latina não, dos países hispânicos. E tô estudando sobre o Uruguai, bem interessante. Que legal. Os uruguaios o Uruguai fazia parte, né, do Brasil. E aí tinha uma grande... existe uma grande semelhança, né, entre o comportamento, a forma de o gaúcho enxergar e o uruguaio, né? Foi muito difícil, a princípio, a independência com relação a esse processo de identificação, né? Ó, o Rafael me fez uma pergunta, mas eu acho que ele não tá aí mais, né? Eu tô no Rio. Menina, eu não faço batalha, né? Normalmente eu não aceito. Eu venho aqui só e fico matraqueando. Aceitei uma senhora, que eu adoro as senhoras, né, de idade. Aí uma mulher lá de Portugal, a mulher tava ganhando de mim na batalha. Olha que vergonha. Eu tô muito, muito flopada. Dona Ida tava ganhando de mim. Não tinha ninguém na minha live. Que bom. Eu não tô tomando vergonha na cara com relação à minha vida. Eu aconselho todo mundo a fazer isso. Existem certas coisas que não dá pra você ser muito ético, não. Você tem que aprender a flexibilizar, entender com jogo de cintura, né? O que é o que, porque senão você... Ricardo, tem, mas de manhã. Agora eu tô bebendo água, que tá calor. Tô pensando em mim. A gente tem um tal de pensar nos outros. Chega. As pessoas gostam muito de me explorar. Acham que eu sou boazinha, então agora eu vou botar na tomada de todo mundo. Eu sou leal quem me é leal. Se não for leal, não posso fazer nada. Obrigada, Ricardo. A gente esforça.
Eu me esforço para manter essa natureza. Creme, cara, entendeu? Cabelo. Tem dias que não dá muito certo, não, mas a gente esforça. E aí, a gente vai conversar sobre o que hoje? Eu vou ficar aqui até umas meio de meia, meio de 40. Estou à disposição. Olha, se vocês tiverem outra rede social, eu gostaria, se vocês pudessem me seguir lá. Lá eu coloco mais coisas, eu preciso movimentar. Eu não vou botar meus peitos de fora e nem minha rabeta. Não por enquanto, talvez um dia eu resolva, tá tudo certo. Mas abaixo falou, não coloco não. Então eu agrego muito lá com os meus pensamentos, que são críticos. Se vocês puderem e quiserem algo diferente, que não peito e bunda, estamos aí. Eu te garanto que tem coisa mais interessante. Boa tarde, Casa Espírita Filhos de Omulu. Você dá, Felipe? R$3,50? Então, eu dobro seu preço por você. Você quer? Você tem R$3,50 no bolso? Eu tenho mais que você. E eu não boto peito e bunda pra rolo, não. Ah, então. Sustenta. Quem é você? Eu chamo de senhor. Quem é você, Jardim? Eu não moro em Jardim Catarina. Oi, Edson. Obrigada. Eu chamo de senhor imaginando que você é um zelador de santo, não sei. Boa tarde, Anderson. Tudo bem? Se vocês puderem me seguir em outra rede social, tá? Eu não sei o nome daquilo, não sou obrigada a falar inglês, né? Ai, obrigada, Anderson. Já chegou Formoso, assim eu gosto. Levou meu grau, nada nada. Fala, Robson. Em São Gonçalo. Tem o tal do... Eu não sei se é Trends, né? Fala, coleiro! Que legal, Anderson, que você é de Niterói. Sim, na Bia tem meu Insta. Lá não tem muita foto bonita, não. É só a politicagem. Mas aos meus moldes. Lá eu fico mais perigosa do que aqui. Boa tarde, Anderson. Tem a rede social lá do... Eu não sei se é Trends aquilo lá. Lá também eu escrevo. Que bom, Anderson. Você cria do Jockey. Legal. Você vai chegar na minha casa no final de semana? Obrigada, Anderson. Oi, Gui, como é que tá? Eu tô bem. Pode vir, coleiro, ó, mas vem cheio da grana, vem grande. Obrigada, Anderson. É isso aí, Gans. E eu acredito muito na troca, no sentido de... Eu também aprendo. Quando alguém me escuta, olha, não é assim, pá, pra mim é uma troca, entendeu? É importante a gente aprender a fazer isso, porque é assim que a gente passa a viver e deixa de sobreviver. Ninguém aguenta mais ser explorado. Vamos explorar também agora. Eu tô batendo de frente aí com o pessoal aí. Vamos ver quem ganha. A gente ganha massa, entendeu? Quando você vai pra guerra, você leva tanta cacetada, chega uma hora que você fica musculoso, se é que você me entende, né? Você aprende a revidar. Exatamente, Diego. Exatamente. Só que é muito mais difícil, muito mais complicado do que a gente imagina, sabia? Caiu. Eita porra. Que eu já passei na vida e que eu achava que
eu estava fazendo certo, eu estava fazendo tudo errado. E aí eu tive que pagar o preço, né? Assumir e tentar fazer diferente. Porque você fez de um jeito, deu errado, vai de outro. Mas aí tem que aprofundar para ver no que a gente está errando. Nem sempre a gente consegue ver, sabe? Às vezes você aprendeu que o certo era ser bonzinho demais. Aí você tem que fazer coisas que não é sendo mal. Às vezes você pode se sentir desconfortável em fazer. Pelo menos é o meu caso. Mas eu entendi que tem que ser assim. A gente não vai sobreviver se você não aprender a jogar o jogo, né? Você vai... Aí, ó. Se você vai muito reto e não aprende numa estrada que tem curva, você bate com o carro. Então, eu entendi que eu tenho que flexibilizar algumas coisas. E é isso. Porque não adianta você ter muita honra e não ter dinheiro no bolso. Porque a gente precisa comer. A gente precisa dormir bem. A gente precisa namorar. Né? Então, isso não dá pra ser negado, não. E tem que ter muito dinheiro mesmo. Se você trabalha, você não tem dinheiro. Fala, Rondi. Ah, Rondi aí, meu conterrâneo. Como é que você tá, Rondi? Justo. É porque ser justo é difícil, mas é importante aprender a ser. Rondinelli é meu conterrâneo, estudou comigo. Gente finíssima. Que bom, meu pai. Tá firme, Rondi? Não morga, não. Hoje eu tava conversando com um cara que era leguicia, né, da empresa que faz a frete pra Minas, né? E não pode ter muita pena de patrão, não. Lá onde a gente cresceu, tem uma repressão muito forte, uma cultura assim de você não reagir, entendeu? Se você é mandado embora, porra, não bota o patrão na justiça, não, senão você não arruma emprego. Aí você vai se submetendo, baixando a cabeça, pô, e cadê a dignidade? Isso acaba com a gente. Você pode ser bom quanto for, você não tem alguém pra dizer pra você, não, cara, você dá conta, você pode chegar lá em cima, lá, ó. Você cai. Você não sustenta sozinho. A gente precisa disso. Né? Precisa disso. E às vezes, quando você é muito forte, você tem que ser forte porque você não tem opção, as pessoas acham que você aguenta tudo. Você dá conta de tudo. E não dá. Não dá. E aí a gente cai mesmo. Porque às vezes você não tem compreensão, você não é compreendido. Né? Você não é percebido como gente, como uma pessoa que sente também, uma pessoa que sofre, como qualquer outra pessoa. Né? E eu entendi que, mais do que nunca, hoje, as pessoas estão performando muita coisa bonita, né? Para pensar. Todo mundo é pelo certo. Mas por que a vida tá uma bosta? É só para inglês ver. Sabe? As pessoas vão falar, fala, Kleber. As pessoas vão falar de coisas bonitas, mas é só na rede social. Porque quer engajar, porque quer aplauso. Mas no dia a dia, vocês não enxerga e não faz metade do que... Exato. Eu tô falando isso porque as pessoas dizem, não, eu sou a favor, eu sou contra, tá, mas no dia a dia, você tá fazendo o quê? Fazendo o quê? Nada. Fica sentado no sofá, tacando pedra na vida dos outros. Porque é só o que fazem. A grande maioria. Isso está certo, isso está errado, não é assim, não é assado. Valeu, Diego. Mas e a prática? PS5, o que é Nobit? Não sei o que é isso. Nobit, eu não conheço. Exatamente! Muito cacique pra pouco índio, né, não? Se a galera fizesse, cada um fizesse a sua parte, com certeza chegava até a gente e melhoraria a situação. Mas sem fazer sozinho, não deixo mais ninguém falar sobre mim. Foram 15 anos trabalhando
como doméstica. A vida inteira. Fala, Rô. Vivendo num processo que eu costumo dizer que meu território, eu sou o povo, eu sou o Zé Ninguém. Então, eu não deixo ninguém falar por mim, falar que isso tá errado. Isso não. Você me deu? Você me ensinou? Então não. Você não pode saber mais que eu. De mim? Não. Eu não vou na casa de ninguém. Depois eu acerto com ele. Não vou na casa de ninguém para dizer que as pessoas estão erradas. Em rede social eu evito, por exemplo, até comentar determinadas coisas para poder me garantir. E quando eu comento, eu não vou na base do achismo, não. Eu vou lá na agulha mesmo. Porque quando vem falar comigo, o meu escudo é minha conduta. E eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde eu quero ir. Eu não me digo perfeita. Eu sou vacilona pra caralho. Justamente porque eu sei que eu erro. É que eu tento agir com o outro com parcimônia. Mas aonde dá pra ser, aonde não dá, eu tenho uma faca boa na mão. Porque ninguém tem pena, não. Quando é na sua vez, ninguém tem pena. Na rede social é tudo muito bonito. Fica com fome. Precisa de um trabalho. Fala da sua dor. Nem escutar. Às vezes a gente precisa só de alguém que ouça. Mas você precisa falar só. Sim, aí. Você só precisa falar. Às vezes você precisa reclamar. Você pode ter errado, mas você só precisa reclamar. As pessoas não conseguem ouvir. Conseguem ouvir. Enquanto tem uma outra galera que se faz de coitado o tempo todo para se aproveitar da pessoa, às vezes, que eu vou usar um termo que eu não gosto muito, né? Que é bom coração. Ninguém tem bom coração. A gente aprendeu que é ser bom é ser bobo. Tá? E tem gente que se faz de coitado. Lá na frente você vai olhar assim, ó. Safadeza pura. E aparentemente esses se dão bem. Mas sabe por que se dão bem? Porque a gente fica calado. Ah, deixa pra lá, ó. Esses aí estão comendo o que é meu. Esses aí é que suja a minha barra. Quando eu preciso, eles já cagaram tudo. Entendeu? Já cagaram tudo. E aí, quando é na minha vez, as pessoas... Fala, que não deixo mais pra lá. Não deixo. Sou filho do meu pai. Quando eu falo, meu pai espiritual. Obrigada, Drica. Não deixo mais pra lá. Quando eu deixo pra lá, sobra pra mim. E houve momentos onde eu não tive condições de explicar nem a minha situação, tá? Você é condenado e ponto. Não pensa que você vai ter oportunidade de reagir, não. Então, hoje em dia, eu sei o meu lugar, sei quem eu sou e me fortaleço por isso. E eu, aos 41 anos, eu estou entendendo o que é guerra. Quando eu falo guerra, assim, é lei de sobrevivência mesmo. Eu quero muito chegar num lugar interno, né, aqui dentro, de eu não precisar fazer isso. Porque é cansativo. Mas por enquanto é assim que tem que ser. Que bom, Júnior, é pra mexer mesmo, pra você acordar pra vida. Sozinho não sou nada. Entendeu? Eu preciso de pessoas que estejam comigo. Vai ter divergência, pensamento errado. É errado que eu digo assim. Você pensa de um jeito, eu penso de outro. Mas é se abrir para chegar num consenso. Fala, Rodrigo, eu falo do Rio de Janeiro. Júnior, eu não dou WhatsApp, não. Entendeu? Não dou WhatsApp, não. Tenho rede social aí, se quiser me seguir, quiser comentar. Meu WhatsApp é só para trabalho. Faço atendimento, jogo tarô. Você me pagar? Acabei de dizer agora que é a lei do cão. Trago orientação para você, só que você tem que trazer dignidade para mim. Senão eu não vou estar te ensinando nada. Você não tem que fazer nada de graça para os outros.
Viu? Pode fazer nada de graça pros outros. Você tem que saber com quem troca. E quando a gente faz as coisas de graça pros outros, fica parecendo, a gente condena o outro como se ele fosse pobre a ponto de não te dar nada. Me paga que eu te respondo. Aí eu fico calando agora. Então, a gente aprende a flexibilizar, né? Se você vê que a pessoa às vezes está numa situação... Você já pensou, às vezes a pessoa está numa situação de... Você está vendo que é complicada? Se flexibiliza. Facilita. Ri, Júnior. Facilita. Exato. Você facilita. Você abre condições. Estabelece acordos possíveis. Isso é com todo mundo. Senão depois você fica chorando de coitado porque deu o que não devia dar. É longe pra caramba, meu filho. Você só pode me olhar de longe. Senão depois você fica pelado, ferrado e reclamando. Ai, que fizeram isso comigo. Você deu tudo. O outro ainda sai rindo da sua cara. Aí vai reclamar que Deus vai cobrar, o orixá vai cobrar, não vai cobrar nada. Você deu. Não deu. Ele vai tomar seco, ficar com raiva. Você deu. Não existe isso. A gente tem que aprender a dizer não. Aprender que a coisa é dividida. É compartilhado. Valeu, Ronde. Fica com Deus, bom trabalho. Eu sei que você tá no trampo. Tem que arrumar uma mulher, meu filho. Seu caso, você tem que arrumar uma mulher. Mas mulher boa, não é tralha, não. Tá? Tralha, não. Nada, né? Tem que arrumar. Porque com certo ano, como ele tá meio esquisito, é uma mulher boa. Tralha, fica sozinho. Mulher é a mesma coisa. Arrumar embuste, fica sozinho. Dá pra todo mundo. O homem pega tudo enquanto é mulher. Tem que arrumar pessoas que estão querendo a mesma caminhada. Mas deve ter aí uma tampa, rapaz, pra uma panela. Então, tralha a gente só usa. Vai lá e vice-versa. Todo mundo sai feliz, ninguém... Entendeu? Sozinho não, tem que arrumar um rabo de saia. Mulher bom, bota você na linha, mas tem que ser uma maneira. Procurar não, é botar visão. Se não tiver jeito, entra pra igreja, vai com ela pra igreja. Tem recurso? Pelo menos todo dia de noite tem, né? Até que tá uma mulher que é foda. Horário de meio-dia, essas lives não posso botar. O cabaré funciona de dia também, fazer o quê? Toda hora. Ô, Rony, ouve o que eu vou te falar. Tá. Eu também pensava isso, mas você sabe o que eu aprendi? Sozinho você chora. Acompanhado também. É só ter mais prudência e não escolher do mesmo jeito. Vem parecido, não presta, você manda embora, vai embora. Só não faz... Você tem que olhar com o seguinte, você é preto, homem, pobre. Você já nasceu cagado. Se você fizer coisa errada, bater, agredir, aí você tá mais ferrado. Entende? Então, assim, é melhor sair fora desse tipo de coisa acontecer. Exato. Fala, Guilherme. Melhor sair fora desse tipo de coisa acontecer, mas tem que tentar. Porque ficar sozinho é ruim demais. Você fica sozinho com os problemas. Você pode... Assim como você encontra coisa ruim, pode acontecer uma coisa boa, que você se surpreenda. Tem muitas coisas aí que fica dizendo o tempo todo pra gente que a gente não vai conseguir, mas vai sim. Tem que se abrir pra isso, acreditar. Mas não ficar emocionado também achando que é a mulher que vai resolver tudo, não. Ou que é o amor que vai resolver tudo, não. Mas é uma companhia, é alguém pra se trocar uma ideia. E dá pra perceber quando a pessoa não tem nada a ver, sabe? Valeu, Ronde. Dá pra perceber quando a pessoa não tem nada a ver. O problema é o lesco-lesco. Se você cair de golpe, o lesco-lesco é um problema, meu amor.
E se ilude porque o negócio é bom, mas começa a enxergar tudo errado. Eu tô querendo me apaixonar, mas tá difícil. Só imundiça. Ah, isso aqui é mó furada, sabia? Eu fico achando que eu tô à vontade aqui no tal de casa aqui. A galera tá tudo me escutando. É parente, é vizinho, colega, ex-amor. Eu concordo, Diego, mas aí tem um problema. Se você fosse levar o sexo, ele é complicado, porque ele mexe com as nossas extremidades e aí você confunde 6 com meia dúzia. Então, eu falo que é incomum um homem cair nesse negócio, mas às vezes cai também. Né? Eu já lavei a louça, eu fiz uma live, fui batalhar com a senhora lá de Portugal, perdi pra ela, não tinha ninguém na minha live. Falei, puta, velho, não enchei, aí abriu. Mas eu tô falando sério. Mexe com as nossas... Eu tô pra fazer uma mentoria, né, sobre magia sexual. Mas não vai ser assim... Fala, seu Cláudio! Não vai ser assim a moda boi, não, né? Se tudo der certo... Não gosto nem de avisar que você sabe que dá errado, né? Mas a Exu já fechou os caminhos de quem quer... Dos contrários. Mas eu vou dar muito no molde que eu costumo dizer que é o molde da minha tradição, né? Que é oral. As pessoas ficam confundindo mágica, achando que o orixá fica tentando definir. Se você entende que você é filho de um santo, você tem que botar em prática o que ele foi. Entender aquelas histórias, aqueles itãs. Porque se é meu pai, eu tenho um pouco dele, né? Meu pai carnal, eu tenho um pouco do meu pai carnal. Então, se é meu pai espiritual, eu não vou ter um pouco dele. E aí, se trabalhar na vida, vai ser aquilo. E tudo isso flui através da sexualidade. Porque a pessoa, quando ela perde o desejo, que é o tesão pela vida, e tá tudo misturado, a gente só tropeça. E quando você confunde 6 com meia dúzia, você vai de ralo. Então, são processos que são compreensíveis, menos ritualísticos, mas mais difíceis do que se você aprende uma magia... magia cerimonial, onde você vai ter que ver inúmeros fundamentos. Mas é mais difícil do que isso, porque exige mais da gente. Mas é a que realmente causa transformação e sentido. Porque às vezes você pode fazer um ebó, você pode fazer uma deitada, você pode fazer várias coisas. Mas se você achar que aquilo só vem de fora, sabe? E a gente está vivendo um tempo hoje que a gente está muito racional. Então aqueles milagres, não vou usar milagre, mas aquelas coisas, aqueles efeitos que a gente via antigamente, você não vai ver mais, não. Aliás, vê, mas de outras formas. Porque... Vou decidir, a música chata aqui. Porque... Você não vai ver porque a gente está racional. Como eu falei esses dias aqui, você não consegue nem saber o que é mais intuição, o que é o algoritmo te dizendo o que é, o que não é. Entende? Tem coisa... Tá bom. Não, já vou sair daqui. Tem coisa que você fica achando aí que é intuição e é o algoritmo. Ah, obrigado, parei na tua. Eu gosto disso. Aí... Porque a transformação na vida da gente é a gente que faz, sabe? E não é fácil, não. Eu já julguei muitas pessoas, por exemplo, assim, porque essas pessoas... Hoje eu entendo, porque eu já percebi o quanto eu posso estar cega, quanto eu já fui cega e o quanto a gente tem que fazer para acertar. No tal do Trends, ou Threads, sei lá, aquele negócio que escreve, eu escrevi um texto hoje lá, um pouco polêmico, mas é a forma que eu coloquei para homem e mulher entender aonde a gente é.
Eu já falei isso aqui outras vezes. A fofoca ela é muito perigosa. Aí. A fofoca ela é muito perigosa. E isso é muito comum às mulheres. Muito. Mas eu acredito muito na renovação do contato com a ancestralidade, seu Cláudio. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição muito importante. Que bom que você gostou. Se você... A fofoca... Eu escrevi sobre isso lá. Eu narrei uma história dentro do seguinte contexto. Muda uma pessoa pra rua, uma mulher muito bonita, mesmo sem maquiagem, mãe de 2 filhos. Aí a outra, uma mulher vê, né? Vou lá, nossa, que mulher bonita. É assim que começa. Aí olha que as mulheres fazem isso. O marido dela é um homem mais velho. O cara não tem tanto dinheiro. Por que essa mulher tá com esse cara? Alguma coisa tem. Será que essas crianças não é dele? E aí a vizinhança às vezes fica observando, né? Você vê como é que a desgraça acontece. Fica observando, aí comenta com outro vizinho, aquele pessoal, meu marido conhece. Parece que eles vieram lá do interior e brigou com o primo. Aí, ó. É importante. Você não tem que achar, você tem que ter certeza, porque é aí que você vai seguir o caminho. Em resumo, a história que eu narrei foi a seguinte. Por causa de uma fofoca, isso chegou no ouvido do cara que já era ciumento. Ele teve um dia difícil. E ele chega e tem uma briga com a esposa por causa de má interpretação e conversa fiada levada adiante. A faca estava na mesa, no ímpeto. Ele deu no lugar certo. Fatalmente ele não queria fazer, mas fez. Aí eu perguntei, quantos vilões tem nessa história? Porque para uma jornada chegar onde chegou, para quando chega em determinada situação, teve contribuição de muita gente. Sim, eu também já passei, não por essa coisa exatamente, mas por coisas, constrangimentos, por questões de fofoca, questão de má interpretação. As pequenas coisas, elas não estão só a serviço do bem. Quando você fala, você dá um bom dia, como eu falo aqui. Quando você entra no ônibus, o motorista está cansado. Bom dia, como é que tá? Tudo bem? Você dá uma animada para ele, você faz o dia melhor. Você diz, Deus te abençoe, o dia está melhor. Mas na mesma proporção, mesmo, quem é da minha religião quer ficar tomando conta, por exemplo. Fala, Marcos. Quem é da minha religião, não. Agora, falar de Deus? Falar Deus abençoe? Mas a religião não é cristianizada. Então, quer dizer, você está dando uma boa palavra, mas tem o outro para intrometer naquilo que você está dando, que ele quer corrigir. O que eu quero dizer? Você pode abençoar, mas a palavra ela mal conduzida, ela mata, ela é perigosa. E as pessoas estão abrindo mão disso. Quando vão lá, comentam coisas. Porque eu acho, eu opino no que fulano está falando. Eu vou lá e jogo uma... Você não sabe. Eu tenho uma prima que ela cometeu o araquiri, né, vamos dizer assim, em setembro do ano passado. Eu desconfio hoje que ela tinha uma doença que ninguém viu. Mas eu acho que inúmeros julgamentos também colocaram ela naquela situação. E são coisas que a gente pratica todos os dias. Eu sei que não dá para ter a eterna vigilância do que eu estou fazendo. Tem hora que você vai mandar o outro para casa e tem que fazer mesmo. Mas sabe essas coisas que são refinadas e sutis, aqueles maus hábitos? A gente precisa mudar isso. Porque não é para contribuir para os outros. É contribuir para a gente. Porque hoje eu peguei um Uber, eu estava falando para ele. É muito político quando você passa perto de uma pessoa, você dá um bom dia. Tinha um cara com um cesto de salgado na bicicleta. Meu camarada, o cara gritou. Falou, isso aí que você fez, amanhã ou depois você furou o pneu, esse cara pode lembrar da tua cara. Você para em frente de um lugar esquisito aí, nego te interpreta mal, não vai com a tua cara, mas aquele cara te viu lá aquele dia. Você entende? Aí aquele cara vai lá e chega... Não, porque ele viu, não só na sua palavra, mas viu sua energia. Então, as coisas boas e grandes, elas são feitas de pequenos atos. E os maus também. Não existe santo.
E pelo amor de Deus, eu quero mais é que vocês vacilem mesmo, entendeu? Faz coisa errada, entendeu? Dá pra cacete, entendeu? Só não pode ser veneno. Porque tudo que tá em desequilíbrio... Beber não tem nada demais, fumar não tem nada demais, tem tantas outras coisas, mas a gente tem que ter ética, entendeu? Isso aqui é proibido, ó. Isso aqui vai fazer o que pra mim? Pá. Entendeu? É pegar essa guiança. Porque a verdadeira magia é essa. E o ancestral não tá no terreiro. Ele te intuindo o tempo todo qual é o melhor caminho a seguir. Mas você prefere escutar os outros. Porque às vezes foi implantado em você dúvida. Como eu falei até no vídeo que eu postei hoje. Foi ensinado pra você que onde você mora não é bom. É importante a gente entender, inclusive, sobre geografia, no sentido assim, onde você mora. Se o lugar for pesado, se a situação for difícil, você tem tendência a achar que a vida é mais difícil. Então você precisa começar a enxergar a beleza nas pequenas coisas para poder transmutar isso aí. Porque não é, o lugar fica pesado porque você absorve aquilo que foi dito para você. Não adianta você fazer rabisco no chão, você evocar, meu filho, se você não absorver a força. Não estou dizendo que não seja necessário. Mas você alcança esse patamar para levar a outros. Sim. Alcança esse patamar para você levar aos outros. Porque, inclusive, até determinadas dimensões, como magia cerimonial e tantas outras, você tem que fazer um autotrabalho. Não é só chegar só e... Não é, não. Entendeu? Não é, não. Então, por excelência, eu acho que esse é o que vale a pena. Você observar os seus princípios. E as coisas que você... Você tem que fazer diferença. Mas não é para os outros, é para você. Isso é político. É estratégico. Não reagir. Não é fingir que não entendeu. Eu olhar e falar, isso não é meu, não. Entendeu? Isso aí é de quem tá falando. Isso aí que eu sou, pô. E eu tô falando coisas que eu também tenho dificuldade de exercitar. Não tô falando aqui como se fosse fácil. Eu falo no lugar de quem sabe o quanto é difícil. Mas que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Reclamar, amor, eu adoro reclamar, mas eu já percebi por A mais B que não adianta nada. Ninguém liga. Ainda vão falar mal de você, mesmo você estando certo. Saravá, meu filho. Mesmo a gente estando certo. E o que estrutura a gente é o nosso proceder. Né? Aquela coisa da ação, da reação, aquela coisa do ancestral ouvir seu chamado. Você pode confiar e acreditar no que for. Jesus, pá. Quanto mais você estiver ali assentado naquilo que traz um sentido que é só seu, não é dos outros. Você tá errado. Você botou a cabeça no travesseiro, você sabe que você refletiu sobre o seu dia, o que você falou. Aí escuta, aí vem. Se tiver muito cagado, se eu sou sua mãe, eu não vou, não. Se puder ser mais específica, que mistura de amor e ódio, é porque dentro de você existe, dentro da gente existe revolta, né? Dependendo do lugar onde você mora, você convive com dor, você vê gente morrendo, você perde amigos. Boa tarde, Jonas. Você perde amigos, né? Você fica horas na fila do SUS. A vida do pobre, a gente bebe muito, né? A gente bebe muito, a gente faz muito filho, né? São essas coisas, esses estigmas que colocam sobre a gente. Porque a nossa vida é dura, né? Então você vai ferrar com a sua mente, vai usar droga até... Quem que vocês acham que tá na rua lá? Né? Eu trabalho com o que, amor? Eu jogo tarô, estou à disposição. Inclusive tem um joguinho marcado no axé de Dona Maria Padilha, daqui a pouco. Não espere de mim que eu vá dizer seu santo, eu não sou mãe de santo. Não espere de mim que eu vá dizer... Não espere isso de mim, não. Eu te dou algo melhor. Aí você fica mais capacitado para... Você pode conhecer. Só você vir que eu te explico direitinho. Eu trabalho com quem sabe e quem não sabe.
São cartas. Você dispõe as cartas. Eu me proponho, por exemplo, a dizer um pouco sobre o seu momento, quais as tendências e melhores alternativas que você tem a seguir, o que você precisa fazer, o que está à sua volta que você precisa se atentar. E eu trago orientação, as escolhas são sempre suas. Dentro do sentido de compreender também que eu gosto muito de dizer, duvide do que eu estou dizendo. Reflita e veja se faz sentido. Porque é muito compromisso eu dizer que, desculpe, não jogo, mas Deus abençoe. Tá bom também. É muito nesse sentido da gente ter vigilância, porque como é que você não vai reagir? Como é que você não vai ter raiva? Sabe? Quando você vê a galera aí, a molecada reagindo, fazendo coisas que no final vai dar ruim para eles, é uma forma de expressar a dor. Boa tarde, Tata. É uma forma de expressar a dor, a dificuldade. Cada um faz isso de um jeito. Só que a gente vai mais nos extremos, porque o pobre não tem tempo de respirar quase sempre, entendeu? Você não tem tempo. Hoje foi enchente, amanhã eu tiro, roubaram não sei aonde, várias horas sentado na fila, a vizinha que não sei o quê, é a vida do pobre. Só que a gente tem muita coisa boa. Então a gente precisa começar a entender o quanto, onde eu moro, o pessoal é capaz de ajudar em situações complicadas uns aos outros. Porque a gente se enxerga, tá? A gente só tá parando de se enxergar agora que a gente tá entrando de gaiata aí nessa poça que é essa rede social. Tá navegando essa corrente que não tem nada a ver com a gente. Eu não estou dizendo que não possa e nem deva ser usado. É como eu falei, quanto mais você contribui para o bom uso, se estiver vigilante, vai ter a hora que você vai escorregar na banana. Tem recurso. Acho quanto mais consciente daquilo que você está replicando, jogando por aí, recebendo, melhor. Você sabe a quantidade de gente que está aqui na esperança de viralizar? E por que isso é muito... Porque às vezes você não tem uma escuta em casa, você tem rejeição na família, você não tem respeito nos ambientes onde você está. Todo mundo quer ser reconhecido. Por isso que bomba. E aí fica todo mundo adoecido, porque aqui dentro você não tem reconhecimento. Isso aqui foi feito para isso. Foi feito para isso. Foi feito para eu produzir igual um cachorro, botar 3, 4, 5, 6 vídeos. E não dá nada. E aí eu começo a ficar com raiva da minha vizinha aqui dentro. Isso aqui é uma engenharia comportamental. Os caras sabem. Eles sabem como conduzir o jogo. Bota um monte de mulher como se estivesse numa frangueira. Como eu já falei outras vezes. Às vezes o cara tá lá, um cara desdentado. Gente, ó, não leva o coração que eu tô falando. Desdentado, feio, pedreiro, duro, sem dinheiro. Nunca foi ver um mulherão, ele pode entrar na rede e botar uma fotinha. E aí, morena? Eu respondo, oi, tudo bem? Porra, ele se sente o quê? Você acha que ele vai sair daqui de dentro? A mulher tratar ele bem, ele vai pagar 20, 30 conto. Jogando um pix pra ela vai mandar uma foto. Ele vai se satisfazer com aquela merreca ali, porque ele não tem nada. Só que isso se reverbera adiante. Uma galera aí, que não somos nós, começa a incentivar que a gente deve xingar a mulher. Que eles têm raivinha. Começa a xingar a mulher, dizer que mulher só quer dinheiro. E isso contamina. Aí você começa a reagir, e aí você não vai arrumar namorada mesmo, você não vai conhecer, as mulheres só vão ficar nessa posição realmente na frangueira, porque vai ficar. E aí você tem que quebrar o sistema, aprendendo a rodar com ele. Entrega o seu melhor. E a realidade não é só aqui, não. Pega a boa informação, pega o que nutre, o que te serve, o que te eleva, e vai pra rua. Olhar no olho, ver o cara que tá na esquina, trocar uma ideia. O que tá passando?
Ah, por que tal lugar tá assim, tá assado? Porque isso tudo se converte em voto. Se converte em voto. E quando você está com fome, você se propõe a indignidade. E vocês têm que entender que fome não é só de alimento. A maior fome é da alma. E isso não tem rabo de saia nem perna de calço. Todo mundo tem. Não tem esse nem aquele. A única fome que existe é a da alma. Você é capaz de saciar seu estômago com um pedacinho de pão deste tamanho, se você tiver com fome, sem pedir, alguém te chega e te entrega aquilo. E ao mesmo tempo você pode estar de barriga cheia e se sentindo miserável, porque não tem afeto. Então é não esperar dos outros, é começar a fazer por si, entendeu? Que não é o outro que tem que dizer. O que é bom pra você? Pô, reaprende. Nós não sabemos o que é amor e tá tudo bem. O que é autocuidado? É cortar meu cabelo? O que é autocuidado? Eu ir ao médico? Eu tentar parar de fumar? Eu fazer caminhada? Um pouquinho de cada vez. Porque é hábito. Hábito. Não existe zona de conforto, existe zona do hábito. Mau costume. Existem certas coisas que eu convivi na casa de gente rica e me ensinou. O filho do rico ele é doutrinado desde cedo, nos termos, muitas vezes, diferentes dos nossos. Eu olhava para as meninas que eu tomava conta e falei, gente, essas meninas não brincam, porque meus filhos, eu fui criada ali solto. Eu só pegava escola pública e é isso. Não. De manhã era fono, era aula de... Deu certa idade, tinha um curso de inglês, tinha um curso do colégio e tinha hora de estudar em casa e a hora para poder fazer os... Né? Não aproveitava a vida, não? Aproveitava. Tinha férias? Viajavam para lugares que eu nunca fui. Talvez nunca vou pisar. Tem um bom futuro hoje? Tem. Por quê? O tempo foi muito bem aproveitado. Eles não ficam aqui no TikTok. Quando fica, eles são aqueles que têm milhões de seguidores. Tipo a moça que todo mundo fala dela que ficou pra morrer, que é a Virgínia, né? Falando de Deus. Se eu falar de Deus aqui e começar a pregar, meu filho, se eu assumir o evangelho aqui, essa live bomba. Com a retórica que eu tenho, bomba. Porque quando se fala disso, as pessoas acreditam absolutamente em tudo. E não rejeita. Então ela vai estar te roubando, ela vai estar fazendo o jogo do tigrinho, dizendo que Deus deu tudo para ela. Como eu escutei uma vez, que eu não vou falar de determinada igreja, uma vez eu ia falar, eu acho que tá errado. Aí a menina que frequentava falou assim, olha, você dá porque você quer, ué. Se você não quiser dar, eu até entendi, mas eu achava que não... Enfim. Então a gente tem que saber, né, como ser usado contra a gente. Aqui dentro também. É gatilho e mais gatilho. Pra vender. Por que eu me lasquei toda quando eu comecei? Porque eu quis ser boazinha. Mas, na realidade, isso aqui é um trabalho espiritual. Eu via, por exemplo, que para você comprar alguma coisa, existem gatilhos, né? Mentais ou emocionais que te fazem reagir. Então, você entra no processo de inconsciência e se é aproveitado. Quem trabalha com isso, ele não está preocupado com a sua saúde mental, não. Sim. Ele não está preocupado com a sua saúde mental. Porque você não viu o que eu faço nas outras vezes, juntando tudo, se você souber juntar um mais um. Quem trabalha com isso aqui não está preocupado com a sua saúde mental. As pessoas do marketing, elas entendem, por exemplo, as pessoas que estão voltadas somente para o dinheiro, como funciona o sistema. Elas aceitam e trabalham com ele. Ponto. Porque sabem que não vão mudar o mundo. Eu posso estar fazendo a mesma coisa, mas eu trago a ética e um compromisso no meu trabalho. Porque eu sei que o que eu oferto é bom. O que eu oferto é bom. Só que eu não vou usar de gatilho mental. Eu
não quero que ninguém fique aqui, porque no sentido, existe diferença de qualidade e quantidade. Só que a forma que a gente vive hoje na sociedade, a quantidade, ela faz diferença. Você só é respeitado se você tiver muita gente. O problema é meu. O meu é meu mesmo, ô Ney. O seu é seu, o meu é meu. Legal que você falar isso. Então a gente não é respeitado se você não tiver muita gente. Né? Mas eu não gosto, por exemplo, não sou lixo. Onde você bota, fica cheio de mosca. Entendeu? Isso é quantidade. O senhor também, seu Cláudio, tudo de bom. Ó, seu Cláudio, eu falei outro dia, a esposa dele estava aqui outro dia. Eu só sou o que sou porque eu passava, quando eu comecei a desenvolver mediunidade, não foi uma coisa que eu busquei, ela me atravessou e eu não sabia o que fazer. Eu saí do trabalho, eu desnorteada. Eu passava na loja dele, ele tinha muita tolerância. Ele ficava, a mim e muita gente, né? Eu escutava, eu ficava lá, porque eu não tô entendendo. Ele tinha uma loja de produtos da Umbanda. Né? E eu ficava lá escutando. Escutando ele, me escutava muitas vezes. Foi por pessoas que me deu esse apoio, que às vezes eu acredito que ele sabia o que estava fazendo na época, que eu consegui chegar onde eu estou aqui lúcida. Lúcida. Às vezes a gente acha que ir pro terreiro, sim, ir pro terreiro é importante, mas a nossa missão não é só lá dentro, é aqui fora também. Porque você vai botar a roupa do guia, você vai fazer, você vai acontecer, ou você vai para a igreja, você vai falar em nome de Deus, o que for. Mas na rua você tem outro comportamento. É importante a gente aceitar que a gente não é santo, a gente é incoerente mesmo. Mas quanto mais a gente validar esse processo dentro da gente... Deixa eu bloquear esse rapaz, porque eu não sou obrigada. Eu sou boa demais, meu amor. Vou te dar um blocão aqui, peraí, que delícia, toma, gostoso, olha, toma, vai com Jesus, que Ele te abençoe, deixa o diabo comigo. Sim. Eu quero saber o que você faz atrás da moita. No palco todo mundo vê. Eu quero ver no escondido. E eu trabalho muito bem com isso. Aham. Quero ver o que você faz atrás da moita. O camarada que faz isso aí, ele se sente um inseto, rapaz. Diego, eu já sofri muito porque eu fui abraçada por um bem que se vestia por um mal que se vestia de bem. Então, o que é o mal? Entre a moral e o espiritual, por isso que esse olho aqui tem que estar aberto e esse aqui. Mas não é visão de enxergar como quem vê algo materializado. É a visão de ver aqui, com o olho espiritual. Por que é o mal? Se você definir pela moral, a gente sabe que é o mal. Mas quantos bens já me fizeram mal? Né? Quantas vezes eu também estava praticando mal, fazendo bem, e nem sabia, porque eu não me conhecia. E a gente tem uma dificuldade assim, de lidar com a nossa parte mais bonita, que é aquela que a gente esconde. Porque desde o momento que você começa a compreender o que é uma comunidade, entendendo que você parte de um mundo espiritual que é uma comunidade,
E você vem para esse plano físico, aonde ele é um plano que é uma sociedade. Às vezes a nossa parte mais bonita, que contém mais verdade, a gente resguarda por vários motivos. Porque não é aceito. Então, não é aceito. E esses códigos sociais, eles fazem com que você não possa sentir. Porque aí você rejeita a sua mágoa, você rejeita a sua amargura. Só que a gente não... Quando você aperta aqui, ela escorre pelos dedos. Aí eu volto a dizer, lembra que eu acabei de dizer? Os meninos, quando fazem certas coisas, aquilo ali é uma forma de expressar a dor. Porque quando você aperta demais, desequilíbrio escorre pelos dedos da forma mais difícil. E aí prejudica os outros, mas nos prejudica. Por isso que é importante a religião, para te trazer colo, você pegar guias que possam te dar orientação, independente do caminho, que eu falar do meu, não vou exaltar o que dos outros. Né? Mas se você tem aí um orientador que possa te trazer bons conselhos, é importante. Mas vigiar também, porque esse também é um cagão, costuma dizer, né? Todo mundo que caga é passível de fazer merda. E a gente tem que vigiar, que tem uma mania muito feia de botar na conta dos outros para decidir pra gente, tá? Pra gente tirar o nosso da reta. Tô precisando de ajuda, aí você vai, às vezes vai conversar. Tem vezes que você quer, às vezes, clarear, porque às vezes o outro é espelho para você escutar, e para você se ver, para você tirar o que tá dentro, que você não tem com quem falar. Mas é muito comum, por exemplo, quando eu abro o jogo, as pessoas... Eu sempre tiro o meu da reta porque a responsabilidade é delas. Eu só me responsabilizo aqui, ó. Eu tô te mostrando. E eu digo assim, olha, é isso aqui, mas confie sempre em mim. É pra você refletir. Porque a escolha é dela. Eu não vou pagar a conta dela. Deu pra entender? Não vou. Se a pessoa decide uma coisa que é errada, diante do que eu falei, eu não vou viver o que ela tem que viver, não. E não é porque eu sou má, porque é ela. Então, assim, a pessoa tem que desconfiar mesmo, mas não desconfiar pelo mal. De entender que é sua responsabilidade. E chega uma hora que a gente diz assim, bom, se der certo, deu. Se não der, não deu, e eu vou. Ou então, a não ação também é uma ação. Covarde, mas é. Covarde, mas é. O que eu quero dizer? Que sempre tem um retorno. Mais intenso, menos intenso, mas tem. Tem certas coisas que eu vou falar. As pessoas falam muito sobre prática do bem e mal, mas a gente faz... Lembra do lance da fofoca que eu contei? A gente faz isso o tempo todo. Tem retorno que a gente tem que não sabe de onde está vindo. Entender que a gente não é santo. Para você ter um trabalho... o mal, a ideia de mal, como a gente tem que trabalhar a dualidade, entender que isso é divindade. Você tem um emprego, alguém tem que perder, bebê. Você tirou? Não. Mas quando você perde um emprego, alguém vai perder. Sim, alguém vai perder. E a perda talvez seja para ele um outro caminho positivo. Mas o que eu quero dizer? Alguém vai perder para ter uma vaga para você. Por isso que a gente não pode acreditar em santidade. Se te oferecer alguma coisa, calcula. Por quê? Jesus, para mim, eu tenho uma muita consciência sobre ele, né? Mas o melhor alinhamento espiritual é quando aqui, racionalizar, você calculou, mas aqui também, aqui respeitou. Ficou na dúvida? Respira.
Respira. Quanto é que eu vou perder se eu fizer essa troca? Quanto é que eu vou ganhar se eu fizer essa troca? É isso. É isso. Existem momentos que você não tem opção, como eu falei, às vezes você está num momento de dificuldade e para uma pessoa para te escutar. Mas aí a gente começa a aprender sobre ressonância, né? Sobre o que a pessoa emana, né? Porque a maldade, ela tá aí. Julgar é necessário, gente. Você não pode condenar. Entendeu? Tem que olhar pela dualidade. Julga, não condena. Vai lá e vê. Pisa no mato. Vai lá. Eu boto isso tudo lá na internet. Os meus títulos do meu vídeo, tudo mais aleatório. Quero ver quem vai no mangue. E todo mundo fala. Quero ver quem vai lá falar lá. Aqui do TikTok. Né? Falar bonito todo mundo fala. Né? Os pretos. Pá. Né? Os gays. Mas quem vem cá ver qual é? Quem vem? É muito sobre isso. Não que a roupa bonita. Eu também vou sair, Diego. Não que a roupa bonita que as outras redes exigem. E quando eu falo roupa, eu não digo roupa... Obrigada, viu, Diego, pela companhia. Eu não falo as nossas vestes aqui, só. Mas todo circo que tem que ser armado, não que tenha validade. Mas é importante você ver a coerência daqueles que falam e também daqueles que fazem. Qual é a ética daquilo que está sendo dito? Qual o compromisso? Abraço também para você. Qual o compromisso que aquela pessoa tem de fato com o que ela está fazendo? Porque tem que ter um compromisso. E as coisas vão mudar. Fulano mudou, eu pretendo mudar. Existem coisas que para mim são inegociáveis, mas eu pretendo mudar, porque você tem que entender como é o jogo. Não dá para ir só no amor. Não dá só para ir na causa. Você tem que ter guarnição para isso, e às vezes você tem que usar os instrumentos, as armas que estão a seu favor. Senão dá ruim. Entende? Você pode ter o papo mais bonito, você pode ter a beleza mais bonita, você pode ter o estudo, você vê isso aí, ó. A pessoa estudada, a pessoa tem tudo. Mas não consegue avançar. Por quê? Infelizmente não dá para ir só no amor. Então você tem que cuidar da ética. Usar os trâmites, mas cuidar da ética. Porque é ela que te valida. E não é perante as pessoas, perante seu travesseiro, é a divindade que te reconhece. É isso. Você sabe quando eu comecei a virar gente? Quando eu comecei a assumir a minha pombagira, a viver ela. A viver. Porque eu gargalhar e falar, fazer o que ela fazia. Abraçar essa força. As pessoas não têm coragem. A maioria não. Não estou dizendo que eu sou a única, graças a Deus. Só estou dizendo que a gente tem que reconhecer aquilo que é bom na gente. E gerar habilidade. Olha, Lucélia, gerar associações. Entender que você não vai conseguir tudo sozinha. Tem coisa que você não consegue sozinha, que você vai precisar de auxílio de outras pessoas. Ver o que é que você vai poder fazer por você com o auxílio das outras pessoas. Como é que você pode navegar no mar? Como é que você vai andar nessa estrada que faz curva? Porque não tem salvador. Ninguém vai te salvar. Sabe? A mulher não é noiva de ninguém. Bem como os homens também. Embora nós tenhamos mais... A gente gosta de ser Mulher Maravilha. Mas eles também são rechaçados. Ninguém vai te salvar da dificuldade. Você precisa aprender a caminhar e entender a sua força. Lucélia, porque aqui é um cabaré. Olha só a volta. Se você é mulher, quantas vezes você foi... Então, quantas vezes você foi acessada por homens? Quantas mulheres estão aqui vendendo conteúdo? Cabaré.
Eu aceitei o lugar de onde eu tô, onde eu venho. É isso. Entende? Nesse sentido, eu comecei a aceitar essa minha entidade quando eu parei de ficar brigando aqui com os homens, entender qual era o meu... Como é que... Eu vou botar o peito de fora aqui mesmo? Ih, que legal! Você sabe, então, se você viver essa vida, o quanto estigmatizada a mulher é. Não é uma vida fácil. Isso é importante, que arrependimento afunda. Não é uma vida fácil, você é carimbada. A mulherada vai te tacar pedra, sem saber quem é você. Elas estão andando com o marido dos outros, mas é você que não presta. Tá? Hipocrisia. Tudo humilhador de Maria Madalena. Ele adora a pedra na mão. Eu sei. Não é uma vida fácil, não. Sim. E você já saiu, Lucélia? Espero que você tenha feito dinheiro, tá? Mulher tem direito a tudo, só não pode ser burra. Não pode ser burra. Tem que aprender a contar, aprender a sobreviver para poder viver. Oh. Ah, vou tirar. Só que não é fácil, né, Lucélia? É um lugar muito difícil. Mas você pode voltar à sua maneira, amor. Não precisa estar dentro dele, não. É uma vida difícil porque o dinheiro ele escorre muito pelas mãos. Quando essa coisa de noite, de rua, de tudo que tem dentro do cabaré, sexualidade, jogo, crime, tudo que é excluído, subversivo, vem, o fluxo é grande, não é que vem fácil. Ele vem com rapidez, acho que é a palavra. Mas se você não tiver sabedoria, escorre pelas mesmas mãos. Escorre assim, ó. E você sai do jeito que entrou. Eu sou viado. Sai do jeito que entrou. E se você não se vigiar, você também se entorpece, porque a sexualidade já não é brincadeira. Você cai nos vícios, sejam quais forem. É um lugar de muita riqueza, mas tem que saber pisar. Mentira que você fazia na rua. Que legal. Na rua é mais pesado ainda. Porque dentro da casa você tem uma proteção, né, nega? Na rua você não tem, não. Você tem, mas é assim, você fica mais exposto. É bagulho doido. Eu não vou querer que você conte a sua história, mas você não se tornou o que você quis, o que você... Você não viveu essa vida porque você quis. Eu duvido que se você tivesse escolha, você disse que não se arrepende. Se você tivesse escolha, você não teria feito outra coisa. Você aprende a gostar, você não tem opção. Geralmente as mulheres, homens que caem nesse caminho, lá atrás tem umas coisas bem pesadas. Tem umas coisas muito pesadas. Coisa que não foi dita, que não foi respeitada. E você não tem opção. Muitas têm filhos para sustentar. Lucélia, eu sou do Rio de Janeiro. Eu não tenho casa não, amor. Minha casa é só de eu morar mesmo. Se tiver interesse, eu faço jogo. Eu faço jogo de tarô. Só não trabalho com previsão no nome de entidade, essas coisas não é... Trago outras coisas. Que legal, de São Paulo. São José dos Campos. Obrigada, Deus não dorme. Ele te ama também. Ele é tão danado que ele ama nós todos.
Ele não faz asepsia de ninguém. Se eu estiver errado, você me corrija. Ele é tão sublime, é uma luz tão linda. Eu costumo comparar ele com o sol. Não tem um dia, ele não nos abandona. E ele ilumina todo mundo. Pobre, feio, sujo, rico, cachorro, gato. Ele não escolhe. Exatamente. Ele não escolhe. É a luz mais sublime que existe. Ele ama todos nós. O que está preso, o que está solto, o que está debaixo da marquise, o que está no prédio, o que está vestido, o que está pelado, o que está doente, o que está saudável, igual. Igual. Macho, fêmea, mulher, gay, puta, ele ama tudo. Jesus, ele é perfeito. Ele é um anjo. Categoria elevadíssima. A intensidade do sol. É importante ouvir isso. Ele ama puta, ele ama gay, ele ama trans, ele ama viado, ele ama torto, aleijado. Ele ama tudo. A gente é que é soberbo, ignorante e que acha que sabe o que ele sabe. A gente é que exclui. A gente é que causa mazela no outro. A gente é que é imperfeito. É importante saber dessas coisas. A gente vigiar principalmente a nossa boca. Eu comecei essa live falando sobre isso. Ele não tá morto não, gata. Ele tá aí, ó. Acabei de dizer. Vivíssimo. Vivíssimo. Nos conduzindo. Se você pensar que ele morreu, acabou. Ele tá vivíssimo. Ele te acolhe de todas as suas dores, de todos os seus traumas. Ele é esperança. Ele é esperança. Ele ressuscita todos os dias quando o dia amanhece. Porque à noite vem a lua. Aí dá uma sumida. Eu vou dar uma descansada, mas eu tô aqui. Amanhã eu volto. Vou deixar a lua tomando conta de vocês. Porque ele faz isso, né? Ele joga ele joga uma luz em cima da lua. A lua por si só, ela não tem um brilho natural. Né? Ela reflete. E aí, quando ele amanhece, o dia ressuscitou. A Jesus aí iluminando. Diz assim, ó, safado, vai lá buscar seu pão de cada dia. É isso que ele faz. Quer café, gata? Somos especiais. Tá, mas eu vou ter que desligar, o telefone tá descarregado. Descarregando. Jesus, ele é esperança, ele é o verbo. A gente tem que prestar atenção no que fala. Ó. Toda vez que você abre a boca, ele sai aqui. Aí a gente tem que ver o que tá dando, né? O coração tá cheio, né? Acho que é isso. Mas essa moça aí, ela foi boazinha comigo. Deus não dorme. E não dorme não, hein? O céu não apaga. Imagina se fosse uma lâmpada, sol. Axé. Que ele tome todos nós pela mão. Ele é um verdadeiro guia. Não, boa, porque geralmente o pessoal vem tacando pedra, entendeu? Eu bloqueei já um rapaz aqui que não tá com paciência. Fala, Paulinho. Isso aí, imperfeitos. Mas perfeitos na imperfeição. Aquele dito que Deus escreve certo por linha torta. Quando a gente enxerga o caminho que ele está iluminando, é benção. Porque a vida foi feita para isso. Somos todos pecadores. Fala, Paulinho. Se faltou alguma coisa que eu não vi. Salve. Um dia eu vou virar santa. Santa Josi da Maracutaia. Ai, gente, eu falando mal de mim, não posso. Eu ia falar caracu.
Caracocai. Como é que é caraco? Tem um nome, gente. É cara. Ah, eu não sei, esqueci. Acho que é isso. Gente, agradeço a companhia de vocês. Eu brinquei um pouquinho. Eu espero que possa aquecer o coração de vocês. Porque eu tenho aprendido muito. E eu acho que a grandeza está nessas pequenas coisas, nas palavras, naquilo que a gente é capaz de doar um pouquinho para o outro, receber em troca. Você também, Deus não dorme. Receber em troca, que vocês possam fazer o melhor, iluminar a caminhada de vocês, pegar a vida pela mão e não achar que é Deus que resolve, que somos nós. Aquilo que é maior, seja orixá, seja Deus, seja Jesus, seja Inqui, seja Exu, seja Pombagira, eles todos dizem, é sua responsabilidade. Já te ajudei, te dei a vida, agora é você que escolhe. É um contra-axé, é uma contração, enfim, a palavra não é adequada. Quando a gente diz que a culpa é Deus quis assim, a entidade quis assim, a gente que escolheu, assumir a responsabilidade, chorar o que tiver que chorar, levantar e fazer direito. Esse é o caminho. Pegar pela misericórdia, como a amiga falou, e praticar a justiça. Porque a gente nasceu para viver bem. A gente nasceu para transmitir luz e felicidade. Imagine você, se você é a casa de Deus, se você é a casa da vida, você está transmitindo coisas ruins. Porque Deus mora em mim. Meu orixá mora em mim. A forma que você entende Deus mora em você. Então, por excelência, você tem que ter uma vida saudável, um corpo saudável, uma palavra saudável. A maior riqueza está na dignidade. Não é no quanto você tem no bolso, mas o quanto você pode ser bem tratado onde você vai. O quanto você tem uma comida que satisfaz. É isso. O quanto se você ficar doente, você praticou tantas coisas boas que vai ter gente que vai se reunir para te ajudar. Eu já vi isso acontecer. Eu vi. Eu não estou contando coisa aqui que eu imagino, não. Eu vi. E eu vou ver de novo. Trabalho para isso todos os dias. Não é porque eu sou santa. É porque eu já comi o pão que o diabo amassou com o rabo. Quando eu confiei em gente, quando eu interpretei tudo errado, quando eu não entendia nada, quando eu achava que eram os outros, foi aí que eu chorei mesmo. E eu não tive ninguém, porque eu achava que eram os outros. Eu não entendia que eu conseguia levantar e fazer a minha parte. Então a gente tem que fazer isso. Porque enquanto você acusa o outro, você não está arrumando a sua casa. Sua casa está suja. Você está ali preocupado com a vida do vizinho, está tudo sujo. Seu filho está fazendo desordem, mas você está vigiando a vida do vizinho. Então está errado. Você quer tomar conta? Pode tomar conta. Mas vai perder tempo. É escolha. Vou preocupar que fulano está dando rabo, eu? Se puder dar uma boa palavra para ele, eu dou. Você não posso? Meu filho, vai em paz, faz o seu, porque eu vou cuidar do meu aqui. Se eu acho errado, vou cuidar do meu. Tomando conta do meu. Porque amanhã essa mesma força me cobra. Olha, você dedicou 5 dias tomando conta da vida do vizinho. A sua casa podre, dando bicho. Eu acho que é isso. É isso. Um beijo, um abraço para vocês. Josiel, você chegou agora, mas eu tô de saída. Se você quiser, você me segue aí, me segue nas outras redes. Espero ter contribuído. Muito obrigada, Deus não dorme. Deus não dorme. Muito obrigada pela sua companhia. Venha outras vezes. Eu espero que a minha palavra não tenha te ferido, porque a sua também não me feriu. Eu agradeço a grandeza de aprender a ouvir, de eu conseguir receber o que você me deu, que eu também tenho aqui as minhas reações, de eu conseguir receber o que você me deu, suas palavras, e que você possa também receber as minhas, tá bom? Paulinho, beijo para vocês, que vocês tenham um bom dia, que a misericórdia e a justiça faça-se cada vez mais no caminho de vocês. Parreio,